Olá, eu sou Júnior de Oliveira, sou professor de Direito Previdenciário e de Legislação Específica e nessa série de vídeos que a gente vai fazer, nesse mini curso de atualização legislativa, eu vou conversar com você a respeito de algumas alterações legislativas que aconteceram no ano de 2014 e 2015 que vão estar na sua prova no próximo dia 15 de maio desse ano de 2016 e que o CESP vai exigir de você conhecimento e domínio dessas alterações. Mas antes da gente conversar a respeito do tema de hoje, eu queria que você soubesse que o INSS é uma excelente oportunidade para você transformar a sua vida no ano de 2016. Muito provavelmente você começou sem expectativa o ano de 2016 ou talvez com expectativas frustradas do ano de 2015. Mas eu tenho absoluta certeza que a vida está te dando mais uma chance para você alcançar o seu objetivo. E o INSS pode ser o instrumento dessa transformação. Na sua vida financeira, na sua vida profissional, eu tenho absoluta certeza que se você se dedicar, se você tiver foco, você vai conseguir alcançar o objetivo. Quando eu falo para você que é possível, eu estou falando isso porque eu sou a prova viva disso. Eu me lembro que no ano de 2011 eu era servidor público aqui do Distrito Federal, eu era solteiro e à época eu larguei tudo para dar aula e eu queria dar aula. Acontece que no ano seguinte eu me casei e quando você se casa você tem uma responsabilidade com a sua família e no ano de 2012, final, principalmente no segundo semestre, nós passamos por uma crise no universo dos concursos. E mais do que isso, não tínhamos muitas aulas e também nós não tínhamos muitas expectativas de concursos naquele final de ano. Então eu acabei passando até por uma doença que eu peguei, uma doença até espiritual, vamos dizer assim. Eu acabei me prostrando e não conseguindo manter a minha remuneração. E aí eu tive sérios problemas financeiros no final de 2012. Eu me lembro que eu estava em Campo Grande quando eu tomei uma decisão muito séria, que foi de estudar de novo e voltar para o serviço público. E eu falei, no ano de 2013 eu vou voltar para o serviço público. E naquele ano eu falei, eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver, eu não vou deixar passar uma. E eu fiz 4 concursos naquele ano, sendo que 3 eram para o judiciário ou para áreas ligadas ao judiciário, no caso o Ministério Público da União. E naquele ano eu consegui êxito nos 4 concursos que eu fiz. E no que eu trabalho atualmente, que é no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e dos Territórios, eu gabaritei a maioria das matérias jurídicas. E não era porque eu já era alguém que trabalhava com direito, não. Era porque eu me dediquei e por conta disso, e acreditando que era possível gabaritar, eu gabaritei a maioria dessas questões. Agora, talvez você esteja pensando, mas Júnior, que história bonita. Isso acontece com você porque talvez você tenha uma inteligência maior do que de outras pessoas. Pois eu vou te falar que não. Eu vou te citar o exemplo desse aluno, cujo e-mail está aqui embaixo na sua tela. E que ele me mandou esse e-mail e me emocionou muito. O fato dele também acreditar de que era possível gabaritar. E eu falava em sala que era possível que ele gabaritasse. E ele me mandou esse e-mail depois da prova do TJDFT que nós tivemos esse ano de 2015, né? Esse ano que passou agora, finalzinho do ano, e ele conseguiu gabaritar a matéria que eu ministrei para ele. Então é possível para você, foi possível para mim, foi possível para esse aluno que está aqui na tela e com certeza é possível para você. Você acredita? E o tema de hoje é esse aí que está na tela, a Lei 13.137 de 19 de junho de 2015. Essa lei, como você pode ver aí no slide, ela nasceu da conversão da medida provisória 668 de 2015, que foi editada pelo Poder Executivo, no intuito de alterar a Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência Social, para criar critérios de interpretação sobre a remuneração de ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Quando você lê o artigo 22 da Lei 8.212, você descobre que há uma série de contribuições previdenciárias que além dos segurados, daquelas que o segurado vai prestar para a Previdência, existem aquelas que as próprias empresas vão prestar à Previdência Social em virtude daqueles que lhe prestam serviço. E a lei vai equiparar a empresa à instituição religiosa.
o parágrafo único do artigo 15 da mesma lei 8.212 vai dizer pra gente que equiparam-se à empresa, dentre outras, as associações e as instituições de qualquer fim ou natureza, dentre elas as instituições religiosas. Pois bem, as igrejas, os centros de religião, os centros que são classificados como centros religiosos, eles têm uma diferenciação no tratamento previdenciário que a lei de custeio deu em se tratando daquele que é o seu líder, daquele que exerce a atividade de vida consagrada, no seu mistério religioso, aquele que prega a fé, prega a divindade. A igreja ou centro religioso tem um privilégio em relação às demais empresas. Esse privilégio ele está previsto no artigo 13, ou melhor, no parágrafo 13 do artigo 22 da lei 8.212. Está aí na sua tela para você ver comigo. Diz o seguinte, parágrafo 13. Não se considera como remuneração, direta ou indireta, para os fins dessa lei, os valores expendidos pelas entidades religiosas, instituições de ensino vocacional, com ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, em face de seu mistério religioso ou para subsistência. E aí, olha o detalhe que está grifado aí para você. Desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Então, eu queria colocar aqui para você 3 exemplos. O primeiro exemplo, vou usar o pastor, tá? O pastor poderia ser o padre, poderia ser o líder de uma denominação ortodoxa, poderia ser o pai de santo no centro espírita, tanto faz, tá? Eu vou usar o exemplo, o pastor. Imagine o pastor que é contratado pela empresa, melhor, pela igreja, que é equiparada à empresa para fins previdenciários, e esse pastor recebe a incumbência de trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde. E ele vai receber uma remuneração contratualmente ajustada de R$3.000. Então ele trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Observem que esses R$3.000 serão considerados como salário de contribuição, para fins de pagamento das contribuições previdenciárias. E por quê? Porque neste exemplo que eu dei, o pastor terá que trabalhar uma determinada quantidade de horas, executando determinadas atividades, e dependendo disso é que ele vai receber R$3.000. Se ele não cumprir isso, ele não recebe os R$3.000. Tudo bem? Nesse caso, a contribuição previdenciária vai incidir sobre esses R$3.000. É o primeiro exemplo, é a regra geral. Acontece que essa regra especial estabeleceu o seguinte: se a igreja paga um valor X que independe da quantidade de trabalho que o pastor vai prestar, isso não vai ser considerado remuneração para fins de contribuição previdenciária da igreja. Em outras palavras, se a igreja vira para o pastor e fala bem assim: olha, nós vamos te dar R$5.000 para o senhor ser o pastor da nossa igreja, e aí não interessa, você vai atender às demandas dos fiéis sempre que necessário. Mas observem, tem meses que os fiéis estão mais carentes do pastor, tem meses que o fiel está menos carente do pastor. Tem meses que o pastor trabalha mais, tem meses que o pastor trabalha menos. Independentemente disso, o pastor ajustou que ganharia R$5.000. Observem que nesse caso a legislação previdenciária disse que isso não vai ser considerado remuneração, ou seja, não vai incidir contribuição previdenciária para a igreja não vai ter que pagar contribuição previdenciária nesse caso. E por quê? Porque o parágrafo 13 do artigo 22 vai dizer que não se considera remuneração se esse valor despendido pela instituição religiosa independer da quantidade da natureza do trabalho prestado pelo líder religioso. Legal? Até aí nenhuma novidade. Provavelmente, se você já está estudando direito previdenciário, você já sabe disso. Aqui vem a novidade. A gente tinha na jurisprudência, na verdade não do STJ, o STJ nunca enfrentou a temática, mas a gente tem alguns posicionamentos dos tribunais regionais federais, em especial do da 4ª região, no sentido de que se esse pastor ele tiver uma renda variável, a depender do resultado que a instituição religiosa tenha financeiramente naquele mês, aquilo vai ser considerado remuneração. E por que desse posicionamento? Porque o parágrafo 13 que a gente leu aí agora, ele diz que
não vai ser considerado remuneração se aquele valor independer da natureza do trabalho ou da quantidade do trabalho do líder religioso. E aí o entendimento, inclusive do INSS, era de que, se por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética, para ficar mais claro na sua cabeça. Se, por exemplo, num determinado mês, o pastor trabalhasse, o sermão dele convencesse as pessoas de contribuírem, de ajudar com a instituição religiosa, e ele arrecadasse, sei lá, 100 mil reais de dízimos, de ofertas, de contribuições, e ele tivesse ajustado que ele ganharia 10% disso, então, nesse caso, diz o INSS, e é o posicionamento da Justiça Federal, que, nesse caso, afasta a aplicação do artigo 13 e segue a regra geral. Nesse caso, seria considerado salário de contribuição. E por quê? Porque isso dependeu do trabalho do pastor para alcançar aquela quantidade de dízimos que foram arrecadados. Tudo bem? Esse posicionamento eu trouxe para você, tanto da Justiça quanto do INSS. Está aí na tela para você. Aqui eu trouxe o julgamento do TRF da 4ª Região, no processo 2000-0401, 113-292, dígito 9 de Santa Catarina, da relatoria da desembargadora convocada Thaís Schilling Ferrares. E aí, olha o que ela disse nesse processo, ou qual é o resultado da emenda. Tributária, ação declaratória, contribuição previdenciária, igreja, valores pagos a ministros de confissão religiosa. E o tópico 4 dessa emenda, só para a gente pegar o ponto que nos interessa, para que tais valores não fossem caracterizados como remuneração, era necessário que o apelante, que aqui no caso é a igreja, tá? Que era o caso da Igreja Universal, comprovasse que as verbas serviam apenas para a subsistência dos pastores e que não dependiam da natureza e da quantidade de trabalho prestado. Os demonstrativos apresentados indicam exatamente o contrário, pois verifica-se a existência de grandes disparidades entre os valores pagos. E aí no meio da narrativa dela, ela coloca isso aí que está na sua tela. Não é o que se verifica em relação aos pagamentos em exame, daquilo que estava no processo. No mês de agosto de 98, por exemplo, o pastor fulano, aí eu coloquei fulano, para a gente não citar o nome dos pastores, mas o processo é público, se você quiser acessar lá, não teria problema nenhum, mas eu achei por cautela não lançar, tá? Então, o pastor fulano recebeu R$ 6.297,59 a título de retribuição, enquanto que o pastor Beltrano, tem lá o nome do outro pastor, recebeu apenas R$ 240, ou seja, mais de 2.600% de diferença, sendo que ambos atuam na cidade de Florianópolis. Aí ela está comparando a disparidade entre os pastores. Tal discrepância não se coaduna com a hipótese de não incidência prevista no parágrafo 13. A referida regra só se aplica aos valores expendidos com o básico para a subsistência dos ministros de confissão religiosa e desde que não haja variação pela natureza ou quantidade do trabalho. Então observe que o TRF e a tendência dos tribunais era essa: entender que o parágrafo 13 do artigo 22 da Lei 8.212 não se aplicaria quando houvesse essa variação. E vejam que ele está dizendo que desde que para subsistência e desde que independesse da natureza ou da quantidade de trabalho prestado pelo líder religioso. O posicionamento do INSS era parecido e muito provavelmente a decisão da 4ª Região baseou-se no posicionamento do INSS, que eu trouxe para você, está aí na sua tela. Posicionamento do INSS. O valor pago aos ministros de confissão religiosa não é considerado remuneração. Essa é a regra geral do parágrafo 13. A menos que seja pago por tarefa executada, como por exemplo, pela quantidade de missas rezadas, ou por casamentos celebrados, ou por batismos, etc. Quando o valor é pago mensalmente para a subsistência do religioso, a lei não considera como remuneração. Portanto, não deve ser informado a GFIT, que é a guia lá para o cadastramento do contribuinte, e nem deve ser descontada a contribuição do religioso. Nesse caso, observem, o posicionamento do INSS é no sentido de que a regra é não descontar, a menos que, ou seja, salvo se essa remuneração for ferida a partir de variações
que o líder religioso receba pela quantidade de trabalho exercido. Então, quantidade de casamentos feitos, de batizados feitos e etc. Ok? Agora vamos ao posicionamento legal. Vejam, o parágrafo 13 dizia que não se considera remuneração. E a interpretação ficava aberta. O INSS fazia a interpretação dele, a Receita Federal tinha posicionamento nesse sentido, e os tribunais se manifestavam no sentido de tirar aquilo que eles consideravam como critérios para considerar variação, ou não. Isso era muito complicado na doutrina. Para acabar com qualquer dúvida, o legislador editou a lei que a gente está analisando, a Lei 13.137. E essa lei fez o quê? Criou o parágrafo 14 do artigo 22 da Lei 8.212, que está aí na sua tela. Esse parágrafo criou o seguinte, olha o que diz aí, ó, artigo 7º da Lei 13.137. O artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, passa a figurar com o seguinte parágrafo 4º. Artigo 22, parágrafo 4º. Para efeitos de interpretação do parágrafo 13 desse artigo, os critérios informadores dos valores expendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada de congregação de ordem religiosa, presta atenção no destaque, não são taxativos, e sim exemplificativos. Então, o que quis o legislador? Acabar e dar segurança jurídica, acabar com qualquer dúvida e dar segurança jurídica. Então, tanto faz se o pastor trabalha e consegue com que os membros tenham um coração mais aberto para contribuir, ou não. Isso independe. Ainda assim, não vai ser considerado como remuneração, então a igreja, a instituição religiosa, não vai pagar contribuição para isso, ok? E o parágrafo 2º, ou melhor, e o inciso 2, vai dizer pra gente o seguinte: os valores expendidos, ainda que pagos de formas e montantes diferenciados, que era o caso do nosso exemplo aí da jurisprudência do TRF da 4ª Região, tá? Os valores eram diferenciados mês a mês e até de pessoa para pessoa, do trabalho do pastor. Vem comigo de novo. Em pecúnia, em dinheiro, ou a título de ajuda de custo de moradia, de transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Então, o que a gente teve de inovação legislativa? A segurança trazida pelo parágrafo 14 do artigo 22 da Lei 8.212, que criou esses critérios de interpretação do parágrafo que dizia que não era remuneração o valor pago pela instituição religiosa ao pastor, ao padre, ao líder religioso, que independesse da quantidade da natureza do trabalho. Show de bola? Agora, uma dúvida que sempre me perguntam: professor, isso vai valer para minha prova ou isso não vai valer para minha prova? Tendo em vista que o edital prevê que só serão objetos da prova aquelas normas que entrarem em vigor até a data da publicação do edital, que é o dia 23 de dezembro de 2015. Só que essa lei, ela é do dia 19 de junho de 2015. E ela teve vários momentos e vários dispositivos entrarem em vigor em momentos diferentes. No caso desse artigo, que criou esse parágrafo 4º do artigo 22, parágrafo 14 do artigo 22 da Lei 8.212, a lei diz que ele entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, na data da publicação da lei. Então confere aí comigo o próximo slide. Nós vamos ter o artigo 26 da Lei 13.137, que vai dizer: esta lei entra em vigor. E aí, em relação àquele dispositivo, em relação aos demais dispositivos, inclusive esse, na data de sua publicação, que, como você pode ver, vou voltar aqui no primeiro slide, é o dia 19 de junho de 2015. Então isso está valendo para a sua prova. E como que o examinador pode cobrar? O examinador pode cobrar de você da seguinte forma: os critérios de interpretação da remuneração dispendidos pela instituição religiosa ao líder religioso, esses critérios são taxativos e não exemplificativos. Você vai marcar o item como errado. São meramente exemplificativos. Ok? Então, essa foi a alteração legislativa que a gente trouxe para o dia de hoje. Esse é só o nosso primeiro vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar mais disso. Mas eu queria conversar um negócio muito rápido com você nesse finalzinho de vídeo. Eu tenho absoluta certeza que você quer conseguir alcançar resultados muito bons nesse concurso de 2016. E para isso, o segredo, como eu disse, é focar em gabaritar a prova.
Talvez, muito provavelmente, você não consiga gabaritar, mas se o seu foco for gabaritar a prova, você vai chegar muito perto disso. E nós vamos fazer de tudo para que você consiga alcançar seu objetivo. Se você está me assistindo porque você já se cadastrou na minha lista de e-mails, esse segundo vídeo que nós vamos lançar da nossa série desse mini curso vai ser enviado automaticamente para o seu e-mail nos próximos dias. Se você não está cadastrado, se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube ou por qualquer outra rede social, por qualquer outro link que você possa ter clicado, então você vai procurar nessa página, ou aqui em cima, ou aqui do lado, ou aqui embaixo, um botão onde você vai cadastrar o seu e-mail para eu mandar os próximos vídeos para você. Esses próximos vídeos eles não serão públicos, serão gratuitos, mas não públicos. Esse primeiro vídeo é público para você poder conhecer o nosso projeto. Os próximos vídeos só irão receber aquelas pessoas que estiverem cadastradas. Além disso, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu comentário. O que você achou dessa aula, o que você quer ver no próximo vídeo. E agora eu vou pedir para você dar uma olhadinha nesse vídeo, nesse finalzinho, e onde a gente vai ter a história da Josiane. Eu queria que você ouvisse um pouco do que ela tem a dizer. Eu fiz um curso com ele de legislação específica do TJDFT, incluindo as matérias Provimento Geral da Corregedoria, Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno. Eu gostei muito das aulas do professor, porque foram aulas bem dinâmicas, e também porque o professor levava exemplos práticos para a gente poder entender. A legislação específica do TJ é um conteúdo técnico, então é necessário, para quem não é da área do direito, esses exemplos práticos. E outra coisa importante foi que a gente fez o curso antes de abrir o edital. Sendo um conteúdo grande, a gente conseguiu estudar com tranquilidade e ver bastantes detalhes. Então eu gostaria de compartilhar o resultado que eu tive na prova do TJ, referente a essa matéria, e as aulas do professor contribuíram muito para isso. Foram 13 questões de legislação específica do TJ, eu consegui acertar 10. Eu errei uma e achei melhor deixar 2 em branco. Eu considero que esse foi um bom resultado, pois o regimento, a lei de organização judiciária e o provimento são matérias complexas e extensas também. Então é isso, quero deixar o meu muito obrigado ao professor e um abraço. Um forte abraço para você, eu espero que você tenha aproveitado muito a respeito dessa aula, dessa inovação legislativa, e no próximo vídeo a gente vai falar ainda mais sobre outras alterações legislativas importantes para a sua prova do INSS. Um forte abraço, bons estudos, força sempre, até a próxima.